Se passar nesse teste, o dinheiro é seu, disse o homem com um sorriso de deboche diante de um menino pobre que mal tinha o que comer naquele dia. O que parecia apenas mais uma humilhação disfarçada de oportunidade se transformaria em uma lição que ninguém naquele lugar esqueceria. Porque aquele teste não era só sobre inteligência, nem sobre força, nem sobre sorte. Era sobre algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar. E quando o menino respondeu, não houve aplausos, não houve gritos. Houve silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, capaz de calar até o homem mais poderoso da sala. Esta é uma história sobre desprezo, dignidade e a força invisível de quem nunca teve nada, mas sempre teve caráter. Antes de começar, comenta aqui de onde você está assistindo essa história e já se inscreve no canal para não perder nenhuma parte, porque essa história vai mexer com o seu coração. Uma manhã comum demais para quem já se acostumou a não esperar nada da vida, o menino acordou com o barulho da chuva pingando dentro do quarto, não porque chovia forte lá fora, mas porque o telhado velho da casa não aguentava mais. Ele se levantou com cuidado para não acordar a mãe, que dormia exausta depois de mais uma noite trabalhando como faxineira em casas que nunca seriam dela. O estômago do menino doía, não de doença, mas de fome antiga, aquela que não passa com água. Ele vestiu a mesma camisa desbotada da escola, ajeitou a mochila rasgada e saiu descalço até a cozinha, onde encontrou apenas um pedaço de pão duro sobre a mesa. Partiu ao meio, deixou a maior parte para a mãe e comeu o resto em silêncio, como sempre fazia, porque aprendeu cedo que reclamar não enchia prato nenhum. Naquele dia, porém, havia algo diferente no ar. A escola tinha anunciado que alguns empresários importantes visitariam o colégio público para apresentar um projeto de oportunidades. Palavras bonitas e quase nunca significavam nada para crianças como ele. Ainda assim, o menino caminhou quilômetros até a escola, desviando de poças e de olhares indiferentes. Ao chegar, percebeu o movimento estranho. Carros caros estacionados, homens de terno, mulheres bem vestidas, professores nervosos demais. Os alunos foram colocados em fila, limparam o pátio às pressas, e então ele apareceu. O homem, alto, confiante, com um sorriso fácil e um olhar que avaliava tudo como se fosse mercadoria. Ele falava alto, gesticulava, dizia que acreditava no potencial dos jovens, que o mérito era tudo, que oportunidades existiam para quem se esforçasse. O menino ouviu calado, já tinha escutado discursos parecidos antes, até que o homem pediu que escolhessem um aluno para participar de um teste ali mesmo. Um teste simples, segundo ele, mas que valeria uma quantia absurda de dinheiro, dinheiro suficiente para mudar qualquer vida naquele pátio. Os professores se entreolharam, alguns alunos se empolgaram, outros riram. O diretor apontou para o menino, talvez por pena, talvez porque ele sempre ficava quieto no fundo da sala. O homem olhou de cima a baixo, reparou no tênis gasto, na roupa simples, e riu. Não um riso alto, mas aquele riso curto, de canto de boca, que machuca mais do que grito. Então disse com voz firme e divertida ao mesmo tempo: se passar nesse teste, o dinheiro é seu. Algumas crianças prenderam a respiração, outras cochicharam. O menino sentiu o rosto esquentar, não pelo dinheiro, mas pelo tom. Ele subiu no pequeno palco improvisado de frente para todos. Sentindo os olhos pesarem sobre ele, o homem cruzou os braços, confiante demais. Explicou que o teste seria rápido, algo que qualquer um deveria conseguir, e foi naquele instante, antes mesmo da primeira pergunta, que o menino percebeu que aquilo não era uma oportunidade, era um espetáculo. Ele era o entretenimento, o exemplo do que não deveria vencer. O homem queria provar algo, e o menino entendeu isso sem que ninguém precisasse explicar, porque quem cresce sendo subestimado aprende a ler o desprezo no ar. O teste começou, perguntas foram feitas, algumas fáceis demais, outras injustas, feitas mais para confundir do que para avaliar. O menino respondeu com calma, não porque sabia tudo, mas porque pensava antes de falar. O público começou a se inquietar. O sorriso do homem diminuiu, e então veio a última pergunta, aquela que não estava no papel, aquela que o homem fez improvisando, achando que ali encerraria tudo. Ele inclinou o corpo para a frente, olhou nos olhos do menino e disse algo que ninguém esperava ouvir, algo que não tinha resposta certa nos livros. E naquele segundo,
O pátio inteiro ficou em silêncio, porque todos perceberam que o teste tinha deixado de ser um jogo, e o menino pobre, magro, cansado, respirou fundo antes de responder, sem saber que aquelas palavras mudariam o rumo daquela história e fariam o homem desejar nunca ter rido. O homem manteve o olhar fixo no menino, esperando que ele gaguejasse, errasse ou simplesmente ficasse mudo, porque aquela pergunta não estava ali para ser respondida. Estava ali para humilhar, para encerrar o espetáculo com risos e justificar o discurso de que nem todos nasceram para vencer. O menino sentiu a garganta seca, o coração bater forte no peito, e por um instante lembrou da mãe chegando em casa tarde da noite com as mãos inchadas de tanto esfregar chão alheio. Lembrou das vezes em que fingiu não estar com fome para que ela comesse primeiro. Lembrou das noites em que estudou à luz fraca, porque a conta de luz atrasada não permitia luxo algum. Então ele ergueu a cabeça, não com desafio, mas com uma serenidade que ninguém esperava ver em alguém tão pequeno, e respondeu com uma voz firme e simples, sem rodeios, palavras que não soaram bonitas, mas verdadeiras. E foi exatamente isso que fez o pátio inteiro congelar, porque o menino não respondeu para ganhar dinheiro. Respondeu como: quem responde à vida? Alguns alunos arregalaram os olhos, professores levaram a mão à boca, e o homem, pela primeira vez desde que chegara ali, não soube reagir de imediato. O sorriso desapareceu por completo. Ele pigarreou, tentou rir, mas o riso não saiu. O silêncio se espalhou pesado, constrangedor, como se todos estivessem presos naquele instante. O diretor se mexeu desconfortável, alguém tossiu ao fundo, e o homem finalmente endireitou o corpo, recuperando o tom de autoridade, dizendo que aquilo não era bem o que ele esperava, que o teste tinha regras, que respostas emocionais não faziam parte da avaliação, mas quanto mais ele falava, mais ficava claro que tentava se convencer de algo que já tinha perdido. O menino continuou parado, mãos ao lado do corpo, olhando para frente, não com arrogância, mas com dignidade, como se dissesse sem palavras que não precisava provar mais nada. O homem pediu água, bebeu rapidamente, olhou em volta buscando apoio, mas encontrou apenas rostos atentos. Os demais curiosos demais, e alguns já começavam a enxergar nele algo que nunca tinham visto antes. Fragilidade. Ele então anunciou que o teste ainda não tinha acabado, que haveria uma segunda etapa, algo prático, algo que colocaria o menino em seu devido lugar, e mandou que todos se deslocassem para uma sala improvisada ao lado do pátio. Enquanto caminhavam, cochichos se espalhavam. Alguns alunos começaram a olhar o menino com respeito, outros com inveja, e ele seguia em silêncio, sentindo o peso de algo que não compreendia totalmente. Dentro da sala, o homem colocou sobre a mesa alguns objetos simples, folhas em branco, um envelope, uma caneta, e explicou que agora o desafio era escolher, apenas escolher. O envelope continha uma quantia em dinheiro menor, garantida, imediata, enquanto a folha em branco representava a chance de algo maior no futuro, mas sem garantia nenhuma. O homem falou longamente sobre escolhas, sobre risco, sobre ambição, sempre olhando para o menino como quem diz que pessoas como ele deveriam se contentar com pouco. O menino escutou tudo, pediu alguns segundos, algo que fez o homem arquear a sobrancelha, incomodado por precisar conceder tempo a quem ele considerava irrelevante. O menino fechou os olhos por um instante, e novamente as imagens da sua vida vieram como um filme acelerado, a casa simples, a mãe cansada, a escola caindo aos pedaços, mas também lembrou das palavras que ela sempre dizia, que caráter era a única coisa que ninguém podia tirar de alguém. Ele abriu os olhos, pegou o envelope, sentiu o peso do dinheiro dentro, e por um segundo todos acharam que ali estava o fim. O homem sorriu satisfeito, convicto de que tinha vencido, mas então o menino colocou o envelope de volta na mesa, empurrou a folha em branco para o centro e disse calmamente que não queria nada que fosse dado para provar um ponto, que preferia escrever seu próprio caminho. Um murmúrio percorreu a sala. O homem riu alto dessa vez. Um riso forçado, exagerado, dizendo que aquilo era ingenuidade, que o mundo não funcionava assim, que sonhos não pagavam contas, e o menino respondeu algo simples, dizendo que sabia disso, mas que contas sem sonhos cobravam um preço ainda maior,
Foi nesse momento que alguns professores sentiram os olhos marejarem porque não esperavam ouvir aquilo de alguém que tinha tão pouco. O homem se aproximou, abaixou o tom de voz e disse que aquele era o último aviso, que ele estava jogando fora a única chance da vida dele. O menino olhou, os olhos dele e respondeu que chances que humilham não eram oportunidades, eram armadilhas, e novamente o silêncio tomou conta do lugar. O homem se afastou, visivelmente irritado, anunciou que o teste estava encerrado, que não havia vencedores ali, e tentou sair como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado. As pessoas não se mexiam, ninguém aplaudia, ninguém ria, e quando o homem finalmente cruzou a porta, o menino ficou parado, sem saber se tinha feito a coisa certa, sentindo um nó no peito, sem dinheiro, sem promessa, apenas com a sensação estranha de ter sido verdadeiro, e ele ainda não fazia ideia de que aquela escolha, feita sem plateia, sem garantia e sem aplauso, seria o começo de algo muito maior do que qualquer prêmio que aquele homem poderia oferecer. O menino saiu da sala devagar, sentindo o peso invisível do que tinha acabado de acontecer. O pátio ainda estava cheio, mas o barulho parecia distante, como se ele estivesse andando dentro de um lugar só dele. Alguns colegas cochichavam, outros desviavam o olhar, e alguns poucos o observavam com uma mistura estranha de admiração e confusão. Ele procurou a mãe entre os rostos, mesmo sabendo que ela não estaria ali. Fazia isso sempre que algo importante acontecia, como se buscasse força no pensamento. O diretor se aproximou, tentou dizer algo, mas desistiu no meio da frase, talvez por não saber se pedia desculpa, se elogiava ou se fingia que nada tinha acontecido. O menino apenas assentiu com a cabeça e pegou a Fotila, sentindo o estômago reclamar de novo, porque coragem não enche barriga, e ele sabia disso melhor do que ninguém. No caminho de volta para casa, passou pelos mesmos lugares de sempre, as mesmas ruas esburacadas, as mesmas casas simples, mas tudo parecia diferente, não melhor, não pior, apenas diferente, como se algo tivesse sido deslocado dentro dele. Chegando em casa, encontrou a mãe sentada à mesa, exausta, com os olhos fundos e o uniforme sujo de produto de limpeza. Ela perguntou como tinha sido o dia, e ele respondeu que tinha sido normal, não por mentira, mas porque ainda não sabia como explicar algo tão grande com palavras tão pequenas. Jantaram o pouco que tinham, em silêncio confortável, e quando ele foi deitar, ficou olhando para o teto furado, ouvindo o som distante da cidade, pensando se tinha feito a escolha certa, se orgulho também não era um luxo para quem não tinha nada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o homem estava dentro de um carro caro, com os vidros fechados. Tentando ignorar a sensação incômoda que não o deixava em paz, ele lembrava da resposta do menino, da calma no olhar, da firmeza sem arrogância, e isso o irritava mais do que qualquer desafio direto, porque não sabia como combater aquilo. Tentou se convencer de que tinha sido apenas uma criança insolente, um acaso, mas algo não encaixava. Naquela noite, o homem não conseguiu dormir direito. Levantou-se várias vezes, abriu relatórios, respondeu mensagens, mas a imagem do menino voltava, insistente como um espelho que ele não tinha pedido para ver. No dia seguinte, na escola, os comentários já tinham se espalhado. Alunos repetiam a história de formas exageradas, professores discutiam nos corredores, alguns defendendo o homem, outros o menino. Mas todos concordavam em uma coisa: algo fora do comum tinha acontecido ali. O menino entrou na sala como sempre, sentou no fundo, abriu o caderno velho e tentou se concentrar, mas percebeu olhares novos, diferentes, alguns carregados de respeito, outros de expectativa, como se agora ele tivesse uma responsabilidade que não pediu. A professora começou a aula, mas foi interrompida quando a diretora entrou na sala com o rosto sério demais. Pediu que o menino a acompanhasse até a coordenação. O coração dele acelerou. Pensamentos ruins vieram rápido. Talvez tivesse falado demais, talvez fosse punido, talvez tivesse causado problemas. Caminhou pelo corredor com passos curtos, tentando manter a calma. Ao entrar na sala, viu algo que não esperava sobre a mesa: uma pasta elegante, documentos organizados, e ao lado, o mesmo homem do dia anterior, agora sem sorriso, sem plateia, sem tom de deboche,
Apenas um olhar sério, pesado. A diretora explicou que ele tinha voltado para conversar e deixou os dois sozinhos. O silêncio se instalou de novo, diferente do anterior, mais denso. O homem foi o primeiro a falar. Disse que tinha pensado muito naquilo tudo, que não gostava de ser contrariado, muito menos por uma criança, mas que tão podia ignorar o que tinha visto. O menino ouviu em silêncio, mão suando, sem saber se aquilo era ameaça ou oportunidade. O homem, então, empurrou a pasta na direção dele e disse que ali não havia dinheiro, nem testes, nem armadilhas. Apenas uma proposta, algo que ele chamava de segunda chance. O menino não tocou na pasta. Perguntou com voz baixa se aquilo vinha com humilhação. A pergunta pegou o homem de surpresa. Ele respirou fundo antes de responder que não, que vinha com condições. Mas não, o com desprezo. E naquele instante, enquanto o menino pensava se deveria acreditar ou não, sem saber que aquela resposta mudaria não só a vida dele, mas também a forma como aquele homem enxergava o próprio passado, a história dava um novo passo, silencioso, perigoso e impossível de ser desfeito. O menino ficou alguns segundos olhando para a pasta fechada, como se ela pudesse morder se fosse tocada. O homem percebeu a hesitação e falou que ele podia abrir, que não havia truque, que daquela vez não era um espetáculo. O menino então colocou a mochila no chão, sentou-se devagar na cadeira dura e abriu a pasta com cuidado. Dentro havia papéis, muitos papéis, termos que ele não entendia direito, mas também havia algo que reconheceu de imediato. O nome da escola, o nome dele escrito corretamente. Algo raro, e um programa de acompanhamento educacional, aulas extras, material escolar novo, alimentação garantida, transporte pago, nada de dinheiro direto, nada que pudesse ser exibido, apenas estrutura. O homem explicou que aquele era um projeto antigo, que nunca tinha saído do papel porque não dava retorno de imagem, não rendia fotos, não virava manchete, e que talvez por isso tivesse sido engavetado. Disse também que o teste do dia anterior tinha sido uma provocação mal colocada, um error. E que a resposta do menino tinha exposto algo que ele evitava há anos. O menino ouviu tudo em silêncio, tentando entender por que alguém como aquele homem se importaria com alguém como ele. Perguntou se aquilo significava que ele devia algo em troca. O homem respondeu que sim, devia apenas continuar sendo quem era, estudando, questionando, escolhendo com consciência, e aquela resposta não soou tão simples quanto parecia, porque carregava um peso real. A diretora voltou à sala, observou a cena, com cuidado, e o homem pediu que ela acompanhasse tudo, que fosse transparente, que não queria favores escondidos nem privilégios injustos. O menino assinou com a ajuda da diretora, mão trêmula, sentindo que estava entrando em algo grande demais. Quando saiu da sala, os corredores pareceram mais estreitos, como se o mundo estivesse se reorganizando ao redor dele. Naquela tarde, voltou para casa com a cabeça cheia. Contou tudo à mãe, que ouviu em silêncio, desconfiada, perguntando várias vezes se não havia armadilha, se não era promessa vazia, se não iriam se arrepender. O menino disse que também não sabia, mas que sentia que precisava tentar. A mãe respirou fundo, segurou o rosto do filho com as mãos cansadas e disse que orgulho nenhum valia a dignidade, mas que negar uma chance também podia ser medo disfarçado. Naquela noite, o menino dormiu diferente, não melhor, mas mais alerta, como se soubesse que a partir dali cada passo seria observado. Os dias seguintes foram estranhos. Chegaram livros novos, uniforme que não era de segunda mão, refeições na escola que ele nunca tinha provado antes. E junto com isso, vieram olhares atravessados, comentários maldosos, colegas dizendo que ele tinha dado sorte, que tinha sido escolhido porque era coitado, e cada palavra dessas pesava mais do que a fome antiga, porque agora ele tinha algo a perder. Do outro lado, o homem acompanhava relatórios, recebia ligações, visitava a escola discretamente, sem discursos, sem plateia, e aos poucos começava a perceber que aquele projeto exigia algo que ele não estava acostumado a oferecer: tempo, paciência e silêncio. Certa tarde, ao observar o menino concentrado em um exercício difícil, errando, apagando, tentando de novo, o homem sentiu um incômodo conhecido,
Uma lembrança antiga, ele também tinha sido pobre, muito mais do que gostava de admitir. Tinha passado por testes parecidos, só que ninguém lhe ofereceu escolha, apenas dureza. E foi ali, vendo o menino lutar sem reclamar, que ele percebeu que o verdadeiro teste nunca tinha sido para a criança, mas para ele mesmo. E enquanto essa compreensão começava a se formar, algo inesperado se aproximava, porque nem todos estavam felizes com aquela mudança, e o que parecia uma oportunidade silenciosa começava a chamar a atenção de quem não queria ver um menino pobre vencer sem pagar um preço. Os primeiros sinais de problema surgiram de forma sutil, quase imperceptível. Um atraso aqui, um comentário atravessado ali, um professor que antes incentivava e passou a cobrar além do necessário, como se quisesse provar algo. O menino sentia isso no ar, mas não sabia nomear. Apenas seguia estudando, chegando mais cedo, saindo mais tarde, aproveitando cada minuto como se pudesse perder tudo a qualquer instante. Em casa, a mãe tentava esconder a preocupação, mas o menino percebia quando ela demorava mais para dormir, quando ficava olhando os papéis do projeto, como se eles pudessem evaporar. E mesmo assim ela repetia que ele devia continuar, que não podia baixar a cabeça. Agora, na escola, um grupo de pais começou a questionar a direção. Diziam que aquilo era favoritismo, que existiam outras crianças pobres, que aquele menino não era especial, que algo estranho estava acontecendo. A diretora tentava contornar e explicar que era um projeto piloto, transparente, mas cada reunião deixava o Lima mais pesado. O homem foi informado dessas movimentações e pela primeira vez sentiu medo de algo que não podia controlar com dinheiro, porque ali não havia contrato que resolvesse ressentimento, nem cheque que comprasse silêncio coletivo. Decidiu então ir pessoalmente a uma dessas reuniões. Sentou-se diante de pais irritados, ouviu acusações, ouviu insinuações, ouviu palavras duras e percebeu que muitos deles não estavam realmente preocupados com justiça, mas com a ideia insuportável de que um menino como aquele pudesse romper o lugar que o mundo tinha reservado para ele. Quando voltou para casa naquela noite, o homem ficou horas olhando para uma foto antiga que guardava escondida. Uma foto dele mesmo, criança, com roupa simples, pés descalços, segurando um caderno velho, algo que ele raramente permitia vir à tona. Enquanto isso, o menino enfrentava seu próprio teste. Na escola foi chamado por um colega no intervalo, alguém que antes mal falava com ele, oferecendo ajuda em troca de respostas, dizendo que ele agora devia algo a todo mundo. O menino recusou. Tentou explicar que aquilo não era um favor, mas a conversa virou provocação, empurrões, risadas. E só terminou quando um professor interveio. Naquele dia, o menino voltou para casa com o lábio cortado, dizendo à mãe que tinha sido um acidente, mas ela sabia que não era. Apenas não perguntou, porque também estava aprendendo que crescer tinha um preço silencioso. Os relatórios começaram a mostrar progresso, notas melhores, concentração maior, mas também desgaste emocional, algo que os números não explicavam. O homem leu aquilo com atenção incomum. Percebeu que não bastava oferecer estrutura se o ambiente continuava tentando esmagar quem ousava sair do lugar. Então, tomou uma decisão arriscada, decidiu expor o projeto, não como propaganda, mas como responsabilidade. Chamou a imprensa local, não para se promover, mas para contar a história inteira, inclusive a parte feia, o teste, o riso, o erro. E quando isso veio à tona, reações surgiram de todos os lados, elogios, críticas, desconfiança, mas o nome do menino começou a circular, e com ele vieram novas pressões, novos olhares, novas expectativas. Na escola, o clima ficou ainda mais tenso, porque agora não era só um projeto, era um símbolo, e símbolos incomodam. Naquela noite, o menino perguntou à mãe se ainda podia desistir, se podia voltar a ser invisível. Ela segurou a mão dele e disse que ninguém devia carregar o peso do mundo sozinho, mas que algumas pessoas sem querer acabam abrindo caminhos para outras. E o menino chorou em silêncio, não de tristeza apenas, mas de cansaço, sem saber que aquela dúvida, aquela vontade de sumir, seria colocada à prova muito em breve, quando um novo desafio surgisse, não feito por um homem poderoso, mas por um sistema inteiro que começava a se defender. Na manhã seguinte,
O menino acordou antes do despertador improvisado que era o sol entrando pelo buraco do telhado. O corpo estava cansado, mas a mente ainda mais pesada. Ele ficou alguns minutos deitado, ouvindo a respiração da mãe no outro cômodo, pensando se aquele caminho que tinha começado a trilhar realmente tinha volta. Levantou devagar, se arrumou e saiu para a escola como sempre. Mas algo no trajeto estava diferente. Não nas ruas, nem nas casas, mas no jeito como as pessoas o olhavam. Uns cumprimentavam com curiosidade, outros cochichavam sem disfarçar, e ele percebeu que tinha deixado de ser apenas mais um, o que não significava ser aceito, apenas ser observado. Ao chegar à escola, encontrou um ambiente estranho, professores reunidos em grupos, alunos mais quietos do que o normal, e uma sensação no ar de que algo estava para acontecer. Entrou na sala, abriu o caderno e tentou se concentrar, mas poucos minutos depois, a diretora apareceu na porta, com o rosto sério, e pediu novamente que ele a acompanhasse. O coração do menino disparou. Levantou-se sentindo as pernas fracas. Atravessou o corredor tentando não pensar no pior. Ao entrar na sala da direção, encontrou não só o homem, mas também duas pessoas que ele nunca tinha visto, ambos bem vestidos com pastas e expressões fechadas. A diretora fechou a porta e explicou que tinham surgido questionamentos formais sobre o projeto, que algumas denúncias tinham sido feitas e que seria necessário reavaliar tudo. O man, que não entendeu direito as palavras difíceis, mas entendeu o tom. Algo estava ameaçando aquilo que ele mal tinha começado a viver. O homem tentou intervir. Disse que tudo estava documentado, que não havia irregularidades, mas um dos visitantes respondeu friamente que não se tratava apenas de papéis, e sim de precedentes. O menino sentiu um nó no estômago. Precedentes era uma palavra grande demais para alguém que só queria estudar em paz. A diretora olhou para ele com um misto de pena e impotê. Shanxiae explicou que talvez fosse preciso suspendê-lo temporariamente do projeto, até que tudo fosse esclarecido. O silêncio caiu pesado na sala. O menino apertou as mãos, respirou fundo, e antes que alguém dissesse mais alguma coisa, ele falou com voz baixa, mas firme. Perguntou se ele tinha feito algo errado. Ninguém respondeu de imediato, porque a resposta era não. Mas o problema nunca tinha sido ele. O homem desviou o olhar, os visitantes trocaram um breve olhar entre si, e naquele instante, o menino entendeu algo que ninguém tinha explicado, que o teste nunca tinha acabado, que ele apenas tinha mudado de forma, e que agora não era mais um homem rindo dele, mas um sistema inteiro tentando decidir se ele tinha ou não o direito de continuar. E enquanto a diretora dizia que tudo seria resolvido, que era só uma questão de tempo, o menino percebeu que aquela promessa soava parecida demais com outras que já tinha ouvido na vida, e saiu da sala sem chorar, sem gritar, apenas com a certeza silenciosa de que, dali em diante, cada passo seria ainda mais difícil, e que o verdadeiro teste estava apenas começando. O dia terminou sem respostas claras. O menino voltou para casa mais cedo, sentindo que carregava um peso que não cabia no corpo pequeno. A mãe percebeu de imediato que algo estava errado. Não perguntou nada, apenas colocou um prato simples na mesa e sentou ao lado dele, esperando o momento certo. Depois de alguns minutos em silêncio, ele contou sobre a reunião, sobre as pessoas estranhas, sobre a palavra suspensão. E enquanto falava, tentava parecer forte, mas a voz falhou no final. A mãe segura, ou a mão dele com firmeza. Disse que aquilo não definia quem ele era, mas por dentro sentia o medo antigo de quem sempre soube que oportunidades, quando vêm para gente como eles, costumam vir com prazo curto. Naquela noite, o menino quase não dormiu. Pensava se tudo aquilo tinha sido um erro, se teria sido mais fácil aceitar o dinheiro naquele primeiro dia e desaparecer. Enquanto isso, o homem também passava a noite em claro, recebendo ligações, lendo mensagens duras, sendo pressionado por conselheiros, parceiros e pessoas que nunca tinham se importado com crianças pobres até aquele momento. Diziam que ele estava criando um problema, que estava politizando algo simples, que estava dando visibilidade demais a um caso que deveria ter morrido no pátio da escola. Ele ouviu tudo em silêncio e pela primeira vez não respondeu com arrogância, porque sabia que, se recuasse agora, confirmaria exatamente o que o menino tinha denunciado sem querer.
No dia seguinte, a escola amanheceu com um clean. Apesado, boatos corriam pelos corredores. Alguns diziam que o menino tinha mentido, outros que o projeto era ilegal, e poucos se perguntavam se aquilo tudo não era apenas medo disfarçado de regra. O menino foi chamado novamente à sala da direção, dessa vez sozinho. A diretora explicou que ele continuaria frequentando as aulas normais, mas que todas as atividades extras estavam suspensas, os livros novos recolhidos, o transporte cancelado, a alimentação especial interrompida. Cada palavra parecia arrancar um pedaço de algo que ele mal tinha começado a construir. Ele ouviu tudo sem reagir, apenas perguntou se ainda poderia estudar. A diretora respondeu que sim, e ele agradeceu, porque aprender a agradecer pelo mínimo também era uma forma de sobrevivência. Nos dias que se seguiram, o menino voltou a caminhar longas distâncias, voltou a sentir fome no meio da aula, voltou a usar o caderno velho, mas algo tinha mudado dentro dele. Ele não se encolhia mais como antes, mesmo cansado, mesmo machucado. Continuava fazendo perguntas, continuava tentando entender o mundo que parecia insistir em colocá-lo de volta no lugar de origem. Alguns professores começaram a ajudá-lo discretamente, outros se afastaram por medo, e assim ele aprendeu que coragem também pode ser solitária. O homem, por sua vez, decidiu ir além dos relatórios. Começou a investigar quem tinha feito as denúncias. Descobriu interesses, medos, acordos silenciosos. Percebeu que mexer naquela estrutura exigiria mais do que boa vontade. Exigiria enfrentar pessoas que ele sempre chamou de aliados. E enquanto ele se preparava para esse confronto, o menino se preparava para outro tipo de teste. A escola anunciou uma avaliação externa importante, algo que poderia abrir portas no futuro. Poucos acreditavam que ele teria chance, sem apoio, sem recursos, mas ele estudava como podia, à noite, à luz fraca, repetindo exercícios, errando, tentando de novo, sem saber que aquele resultado, aparentemente simples, se tornaria uma peça decisiva, não só para o destino dele, mas para a escolha final que aquele homem teria de fazer, porque dali em diante não seria mais possível fingir neutralidade, e a história caminhava lentamente para um ponto em que alguém teria de assumir o custo real de permitir que um menino pobre continuasse avançando. O dia da avaliação chegou sem anúncio especial, sem expectativa coletiva. Para muitos era apenas mais uma prova. Para o menino parecia um julgamento silencioso. Ele acordou cedo, comeu o que havia, beijou o rosto da mãe e saiu antes que o sol subisse demais. No caminho repetia mentalmente o que tinha estudado, não fórmulas ou datas apenas, mas a ideia de que precisava tentar até o fim. Na sala de prova, sentou-se na última carteira como sempre, recebeu o caderno de questões e respirou fundo. As primeiras perguntas pareciam difíceis demais, feitas para quem teve apoio, cursinho, tempo, mas ele não se desesperou. Começou pelo que sabia, pulou o que não entendia, voltou depois, escreveu com cuidado, apagou, reescreveu, ignorando o estômago vazio e o cansaço acumulado. Quando o tempo acabou, entregou a prova sem saber se tinha ido bem ou mal, apenas com a sensação estranha de ter feito tudo o que estava ao seu alcance. Nos dias seguintes, a espera foi cruel. Boatos surgiram, alguns diziam já ele tinha ido mal, outros que nem deveria ter participado, e ele seguia em silêncio enquanto isso, o homem enfrentava reuniões duras, foi pressionado a encerrar o projeto de vez. Disseram que insistir seria comprar uma briga desnecessária, que aquele menino não valia o desgaste. E pela primeira vez alguém disse isso olhando diretamente nos olhos dele, como se testasse até onde ia a coragem que ele fingia ter. O homem não respondeu na hora, mas saiu da sala com a certeza de que aquela decisão não poderia mais ser adiada. Quando o resultado da avaliação finalmente saiu, a escola inteira foi chamada ao pátio. Alunos alinhados, professores tensos, a diretora com uma folha nas mãos, começou a ler os nomes, posições, classificações, e conforme avançava, o silêncio crescia, até que o nome do menino foi citado entre os melhores colocados, não o primeiro, não o perfeito, mas alto o suficiente para provar algo que muitos tentavam negar. Houve murmúrio, alguns aplausos tímidos, outros olhares incrédulos. O menino sentiu as pernas tremerem, não de vitória, mas de alívio.
Naquela tarde, o homem voltou à escola sem avisar, pediu a palavra diante de todos, assumiu publicamente o erro do primeiro dia, falou sobre o teste, sobre o riso, sobre como tinha subestimado alguém que nunca teve chance de se defender, disse que manteria o projeto, não como favor, mas como compromisso, mesmo que isso lhe custasse alianças e prestígio. Alguns aplaudiram, outros permaneceram em silêncio, mas algo tinha sido quebrado. Quando o menino encontrou o olhar do homem naquele pátio, não havia gratidão exagerada, apenas reconhecimento mútuo. Ambos entendiam que aquilo não era um final, mas uma travessia, e enquanto a multidão se dispersava, o menino segurou firme a mochila velha, sabendo que ainda haveria obstáculos, mas que agora ninguém poderia dizer que ele estava ali por acaso, e a história avançava para seus últimos passos, onde escolhas feitas em silêncio cobrariam seu preço final. O silêncio que ficou depois daquele dia não era mais o mesmo silêncio de humilhação. Era um silêncio de espera, de ajuste, como se o mundo precisasse de um tempo para aceitar que algo tinha saído do lugar. O projeto foi mantido, mas não sem custo. O homem perdeu contratos, rompeu parcerias antigas, passou a ser visto como alguém problemático, e pela primeira vez isso não o incomodou, porque toda vez que pensava em recuar, lembrava do olhar do menino no pátio, não de gratidão, mas de dignidade. Na escola, as coisas não se tornaram fáceis de repente. Ainda havia comentários, ainda havia resistência, mas também surgiram novas alianças. Professores que antes se escondiam passaram a apoiar. Alunos mais novos começaram a enxergar no menino algo além de um caso isolado. Enxergavam possibilidade. O menino seguiu estudando, errando, acertando, cansando, mas sem se encolher como antes. A fome ainda existia em alguns dias. O caminho longo até a escola continuava, mas agora havia algo que ninguém podia tirar dele. A certeza de que não precisava se vender para existir. O tempo passou, avaliações vieram, outras oportunidades surgiram, não milagrosas, não fáceis, mas reais. O homem acompanhava de longe, aprendendo a interferir menos e sustentar mais, entendendo que ajudar não era controlar, era não abandonar. Anos depois, em uma cerimônia simples, sem holofotes, o menino, agora mais alto, mais seguro, recebeu um reconhecimento público por mérito acadêmico. Nada grandioso para o mundo, mas enorme para quem tinha começado sem nada. A mãe assistia emocionada, mãos trêmulas, lembrando das noites de medo e silêncio. O homem estava presente, não na primeira fila, mas ao fundo, e quando tudo terminou, os dois se encontraram brevemente, sem discursos longos. O homem apenas disse que aquele tinha sido o teste mais difícil da vida dele, e o jovem respondeu que tinha aprendido cedo que dinheiro testa pessoas, mas caráter revela quem permanece quando o dinheiro perde a voz. Eles se despediram, ali cada um seguindo seu caminho, porque aquela história nunca foi sobre salvador ou salvo, foi sobre escolha, sobre não rir da dignidade alheia, sobre entender que passar no teste não era responder certo, era não aceitar humilhação como preço de sobrevivência, e assim a vida seguiu, não perfeita, não justa em tudo, mas um pouco mais honesta naquele pequeno ponto do mundo, porque um dia um homem disse: se passar nesse teste, o dinheiro é seu. E um menino pobre respondeu sem precisar gritar e, ao fazer isso, calou não apenas um homem, mas uma lógica inteira, que dizia que alguns nascem para nunca ter voz,